O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao 16º domingo do tempo comum. Os discípulos e as discípulas têm que ser e fazer como Jesus, viver como filhos e filhas de Deus e anunciar o que Jesus ensinou. Essa é a missão. Em cada época e em cada lugar, os cristãos viverão a missão de um jeito diferente e novo. Mas a missão é sempre a mesma, aquela que procede do Pai e se materializa na missão de Jesus. Por isso os discípulos enviados por Jesus, Evangelho do domingo passado, retornam àquele de onde partiram e contam o que fizeram. O Evangelho de hoje. A missão tem um momento de ida e um momento de volta, mas o ponto de partida e o ponto de chegada são sempre o mesmo: Jesus Cristo. É nele, por ele e com ele que os discípulos missionários encontram um ponto de encontro, um espaço de repouso, um deserto de gente que os relance no meio de mais gente ainda. O retorno da missão dos apóstolos, que foram enviados 2 a 2 em missão, Jesus os reúne no lugar deserto para que repouse um pouco. Depois da primeira semeadura, ele os conduz a um lugar em que lhes dará o pão. Estes versículos, com efeito, têm a intenção de preparar o leitor para o episódio da multiplicação dos pães para a multidão faminta, logo em seguida. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Como se fosse uma prestação de contas, ou como os servos que, no final do dia, informam ao patrão as tarefas que realizaram, Jesus ouve o que eles contam. Precisamos imaginar a cena e ver cada dupla narrando o resultado do trabalho missionário. Realmente, quando fazemos uma missão, a gente sente a necessidade de partilhar a alegria da experiência que está no coração. Vinde sozinhos para o lugar deserto e descansai um pouco. Jesus e também os apóstolos são pessoas humanas, sujeitas ao cansaço, merecedoras de descanso, o repouso que restaura as forças. A preocupação de Jesus é com os seus. Por isso quer distanciá-lo da multidão. É uma preocupação muito humana de Jesus. O repouso é necessário e indispensável. E o tempo da reflexão e restauração indispensáveis a todo ser humano, inclusive aos operários do Evangelho. Foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. O barco é o meio que permite isolar-se da multidão. O deserto, que não é oásis de delícias, mas êxodo, caminho duro em que se luta pela vida e pela liberdade. Só aí, na intimidade com Jesus, que a solidão do deserto propicia, podemos encontrar o verdadeiro repouso. O lugar deserto seria o porto seguro. Porém, a multidão vinda de todos os lugares corre para chegar lá onde eles estão. Muitos correram a pé e chegaram lá antes deles. É interessante notar essa fome e sede da palavra de Deus, o desejo de ouvir Jesus, de estar com Jesus. A multidão corre
e consegue chegar antes de Jesus e seus discípulos. É uma sede de Deus, uma fome de Deus. Jesus viu uma multidão e teve compaixão. A iniciativa é exclusiva de Jesus, que vê as multidões e sente compaixão diante da fome das multidões. Comover-se é sentir com as entranhas. Um sentimento que os evangelistas reservam para Jesus e para Deus. Vendo as multidões, Jesus se comove. Só quem vê pode se compadecer e então agir para solucionar o problema, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. O povo tem fome da palavra e fome de pão. O sistema religioso e político nega este direito básico ao povo, deixando as multidões desamparadas. Primeiro Jesus ensina, transmite a palavra. Esta é a primeira mesa. Assim Jesus prepara o povo para a segunda mesa, a mesa do pão. Jesus, na verdade, é aquele que convoca para o êxodo e convida ao deserto. A sua palavra e o seu pão constituem a nova lei e o novo maná. A Dei Verbum, documento do Concílio Vaticano II, nos ensina que o povo de Deus se nutre da mesa da palavra e da mesa do pão. Os discípulos chamados para estarem com ele e serem por ele enviados vão se tornando uma comunidade que faz dele o centro do próprio agir, do próprio pensar e do próprio falar. O Evangelho nos orienta para estarmos atentos a estas duas dimensões pastorais: saber descansar, partilhar, restaurar as forças depois da missão, mas também estarmos atentos e ter compaixão das multidões que têm fome da palavra e fome do pão. Bom domingo, o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.